Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados e a grande maioria desencarnada que se encontra aqui hoje no nosso salão, né? Hoje nós estamos em 4, 5, 6, 7, 8, 9 comigo, né? Então, é importante, né, que nós tenhamos as presenças aqui, porque a gente vai lembrar, né, que quando a gente vem para a casa espírita, a gente traz o nosso ectoplasma, a nossa melhor energia, o que nós temos de melhor para ser dispensado aqui a favor dos nossos irmãos sofredores que se encontram em milhares de internados nessa casa, né? E que a gente sabe, as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm problemas, a correria, é o trânsito, é a vida, né? Mas a religação com o nosso espiritual, ela é muito importante. Ela é muito importante porque assim, Jesus disse que nós não sabemos o nosso dia e a nossa hora. Quantos de nós somos pegos às vezes num desencarne iminente, num trânsito, num jogo de futebol, no trabalho, numa correria, né? E não estamos às vezes preparados para essa passagem. A gente tem milhares e milhares de relatos, são milhares de relatos de espíritos que chegam aqui falando isso todo dia, né? As casas de Jesus não é o centro espírita, irmãos do caminho. Todas as casas de Jesus que são consagradas, né, que seguem o caminho da disciplina, do equilíbrio, da doação, do amor, da caridade, da misericórdia, da justiça, elas são pontos de luz onde nós temos a possibilidade de nos reconectar com o divino, com Deus, com Jeová, com Tupã, com Thor não, Odin, né? Não importa isso, né? Mas a gente tem que entender que as casas de Jesus, elas não servem para nos remendar quando nós estamos podres, quando nós estamos estragados. Porque infelizmente a gente só lembra do centro espírita, só lembra da igreja, só lembra quando a dor nos assola, e muito. Aí a gente vem, faz um reparozinho, uma lanternagem cheia de massa, que é o que dá para fazer, né? E aí melhorou, parou de doer naquele instante, a gente volta para a nossa vidinha de sempre, né? Do nosso dia a dia. Aí o que vai acontecer? Como a cura do espírito, a cura interna não funcionou, a dor vem mais forte. E a dor vem mais forte, a dor vem mais forte, e vem mais forte cada vez mais. E a gente fica o quê? Isso é mercadejar com a espiritualidade. Isso é mercadejar com Jesus, com os espíritos. Não é? Porque não é a finalidade das casas, não é a finalidade das igrejas, das mesquitas, dos templos, não é essa a finalidade. A finalidade é instruir o ser para que ele tenha força para se renovar. Porque todas essas doenças, exceto as doenças kármicas, que vêm do passado, de outras vidas, elas são somatizadas em nós por falta do quê? Por falta de conhecer a verdade, de nos equilibrar para a vida. É isso que falta em nós, nos equilibrar para a vida. Não abrir a nossa portinha por dentro, não permitir nos conectar com os espíritos inferiores, não nos permitir pegar o lixo do outro. Para isso que serve, né? Instruí-vos. Então a gente pega, melhora um pouquinho, ou outra prioridade surge na nossa vida, seja ela qual for, a gente vai atrás. Mas a gente esquece que há 6 meses atrás, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente procurou a casa de Jesus porque a gente tinha um grande problema. E pela misericórdia divina, hoje esse problema está amenizado. Mas nós estamos curados?
Não. Tanto é que não estamos aqui, dando continuidade no aprimoramento do nosso espírito, da nossa evolução, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. Isso é básico. Né? O centro espírita não está aqui para dar passe. Não é a finalidade do centro espírita. A finalidade da igreja não é da comunhão, para que a gente para perdoar os nossos pecados. Não é para isso. Isso é medieval, isso é primitivo. Então, enquanto a gente não conhecer essa verdade, não se entregar de corpo e de espírito às verdades espirituais, de coração mesmo, a gente nunca vai sarar, nunca vai melhorar. E a gente está aqui nesse planeta que é uma escola, que é um hospital, que é um presídio, um manicômio, já falei isso várias vezes, N vezes, para a gente resolver essas questões espirituais que ainda nos entravam a nossa evolução. É para isso que a gente está aqui. Ah, então eu não posso jogar um futebol e beber uma cerveja? Claro que pode. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Então tudo que nós temos na nossa vida, né, nós devemos a Deus, porque Deus é o Pai. Deus é rico. Deus é rico. A gente pode dormir hoje e acordar rico amanhã. Estou falando de dinheiro mesmo. Porque toda a riqueza provém de Deus. Acontece assim com as pessoas. Né? Acontece alguma coisa na vida. Não acontece, porque tem as pessoas específicas para isso. Porque para muitos isso é perdição. Acaba de estragar de uma vez. Quer dizer, já não vinha. Fica trilhardário, vai vir. Vai vir. Né? E vai ter a maior decepção da vida, que ainda vai chegar para mim e falar assim, ó, eu quero comprar esse terreno e doar para o centro. Não, nós não queremos. Entende? A gente precisa compreender isso, e a gente precisa fazer o esforço. Né? Ninguém consegue sem esforço crescer. Não é à toa, né? Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Né? Conhece o verdadeiro religioso, fiel, cristão. Mas daí os que não são cristãos? E os muçulmanos ficam fora? Mas não, a lei, a regra não muda. É a mesma. Conhece pelo esforço. Gente, a gente está falando o quê? De uma vez por semana, 1h30 para aguentar esse cara chato. 1h30 por semana. Não, mas não é para vocês que eu estou falando. Estou falando para quem vai ver o vídeo. É para eles que eu estou falando. É para vocês que eu estou falando. Entende? Precisa. Não precisa ter quórum para mim. Eu faço para um, faço para dois. Não é para mim. É para eles mesmos. Para que amanhã não voltem aqui como chegaram um dia. E a gente tem que pegar, fazer aquela lanternagem de emergência. Aquela limpeza de cima e embaixo. Tudo de novo. Para chegar nesse ponto de maturação, onde pode estar libertado para estudar, já não fica mais cochilando aqui, porque os obsessores não querem que ouça, já está melhorandinho. Ah, mas daí tem outras coisas para fazer, que são mais importantes. Faz na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, mas não faz na quarta, das 8 às 9h30, ou 10. Né? Eu não estou falando por mim, não. Não estou falando pela casa. Que a casa não precisa. Né? O dono dessa casa é o cara que é o mais rico do universo. É o cara que provê tudo aqui. Então, a gente achar assim, a casa depende de mim, do Marlon. Eu posso ir embora amanhã, a minha festa lá em Aruanda,
E a casa vai continuar. Talvez até melhor do que esteja com o Marco. Talvez até melhor. Pode ser. Por que não? Né? Então, ela é feita para ela nos ajudar. A gente jamais pode imaginar o contrário disso. E tudo que nós trazemos para casa, isso é uma regra, tudo que nós trazemos para essa casa, seja monetariamente, seja emocionalmente, seja de qualquer forma, até o ectoplasma que a gente traz, né, ele é a gratidão de tudo o que a casa fez e faz por nós. Nós não estamos fazendo nada de especial. A gente não faz nada de especial. Jesus pergunta, lá dentro de nós, no nosso íntimo, já falei isso nesse estudo. O que fazes de especial? Não, eu vou lá na sopa ajudar. Especial? A gente reencarnou para ajudar o nosso semelhante, o nosso irmão. Isso é obrigação fazer. Prover a casa que nos ampara é obrigação fazer. Vir estudar para aprimorar o seu conhecimento, abrir o seu olhar, é uma obrigação fazer. E aí a gente vai pensar, o que eu faço de especial? Não precisa falar, só pensem. O que eu faço de especial? O que eu dou que é meu, que não é do pai? Meu carro pode agora um cara pegar lá, com uma micha lá, abrir e levar embora. É meu. A saúde que me é provida por Deus é minha. Nós só temos uma coisa: o tempo. A única coisa que é nossa é o nosso tempo, é o tempo de cada um. E a contabilidade divina vai nos mostrar um dia o que nós fizemos com esse tempo. Com os 40 anos, com os 50, com os 60, com os 80, com os 90, com os 100, quem vai viver 100. O que você fez com aquele tempo? Você aproveitou ele para perdoar aqueles que eu coloquei junto lá no mesmo caldeirãozinho para ferver? Você aproveitou esse tempo para você se instruir, para você se libertar o teu espírito das amarras da ignorância? Você aproveitou o teu tempo para extirpar o orgulho da tua alma, que é o nosso câncer? Nós vamos ter, a contabilidade divina vai nos cobrar, com certeza. O pingo, Jesus não disse que o pingo do i ia ser cobrado? O pingo do i, ele fala isso, está aqui no Evangelho. Então tudo vai ser cobrado, então a gente precisa refletir em tudo isso. A casa não precisa de ninguém. Ela sobrevive porque ela tem o provedor dela, que é Deus. É Jesus. Né? A cada ciclo, vamos imaginar assim, porque a gente fala ciclo aqui na Terra, eu falei isso para pessoas aqui que não são nenhum de vocês. Eu falei isso há 24 anos atrás. Aí vamos pensar num ciclo de 2 anos. Daqui 2 anos, todos vocês que estão aqui vão estar aqui? De 22 anos tem 2 aqui. Eu e a May. De 20 anos, tem 2 aqui. Eu e a May. De 18, 16, 14, 12, tem 2 aqui. Nós falhamos algum estudo? Não, até porque eu dou estudo e ela é o ouvinte do estudo. Então o estudo funciona, porque quando houver 2 ou mais, eu estarei, então a gente continua. Mas e os 500 espíritos que estão no anfiteatro sedentos de conhecimento?
desesperados porque nós não tivemos essa oportunidade quando encarnados. Queriam estar aqui na cadeira. De vez em quando aparece um aqui e se manifesta, que está se preparando para reencarnar. Todo feliz que ele vai ter a oportunidade de reencarnar. E eles falam, vocês que estão no corpo, aproveitem essa oportunidade abençoada, porque se nós tivéssemos aproveitado, triste. Desculpa o desabafo, mas eu vejo isso sempre, há muito tempo, né? Sem falar do emocional, que a gente vira irmão, vira amigo, começa a ter carinho, sabe, começa a se preocupar. Às vezes nós estamos lá em casa, será que a fulana sumiu? O que será que aconteceu? Né? Rezando para que não manifeste aqui no grupo mediúnico segunda-feira. Sobe. Né? E fica uma coisa que dói. Dói. Vamos ouvir nossa música? Nossa música é maravilhosa. Oh, minha mãe, só pensa, minha mãe. Salve, filho. Seja bem-vinda. Não posso levantar e não posso mexer as cadeiras, porque aqui não pode, Mas... né? Mas a vontade é grande. Mas não é que não pode, meu irmão. Se a senhora quiser, não pode sim. Não, mas a fia aqui daí... É a fia, mas essa fia, mas nós vamos desamarrar essa fia, né? Devagarzinho nós vamos te desatando os nozinhos. Tá grudada aqui. Não sai nem morta, meu irmão. Nem eu quebrando aqui não vai. Mas não importa. Tá certo. A energia tá aqui. Feliz de A limpeza tá se fazendo. Tá corrida a turma, né? Tá tendo o que fazer fora, tá né? Tudo que é lado. Olhe. Mas nós vamos pegar tudo no laço Que de beleza, novo. que beleza. Né? Vai vir. Tem um jeitinho, né? Tem um jeitinho de trazer, né? Olha, filho, tem que vir, tem que voltar. Porque, como você falou, meu filho, tem mais coisa entre o céu e a terra do que a tua vã sabedoria, meu filho. Então, esses irmãozinhos que estão debandando, que estão tendo o que fazer, né, filho? Estão alongados por aí, né? Então, o fardo é leve, né? É verdade. Não tem problema. E o jugo, então? Nossa, esse é mais leve. Olha, filho, infelizmente, não era a hora de afrouxar. Não era a hora. Muito pelo contrário, filho, no momento que estamos vivendo, ferro e fogo. Tempos tudo difíceis, né, meu amor? Quanto mais firmes que estiver, melhor. E para que melhor do que estar contemplando um ambiente aonde possa se libertar? Sim. É verdade. E não é estar libertando. Pensa que eu estou vindo aqui trabalhar. É pra ajudar. Si é para si mesmo, né, meu irmão? Olha, de cada década, olha que se ajudar alguém é pouco, porque o resto só se ajuda a si mesmo. E não estão enxergando, meu filho. É verdade. Difícil. Está tendo a oportunidade do nosso mestre Oxalá de vir limpar toda a sujeira. De tanto tempo, né, meu De irmão? tanto tempo. Mas não tem tempo. Depois vai achar tempo, né? Ou não vai achar o tempo, não, vem cobrar. O tempo que vem. É verdade. Ai, meu filho, mas vamos ter fé. Vamos. Que sejam afazeres que valem a pena, né? Que compense, né, meu? Que compense. Se não, volta correndo. Volta rapidinho. Olha, meu filho, pior que volta. Volta. Vai sim. voltar. Volta. Mas que voltem de pé. Verdade. Em nome de Oxalá.
Se Deus. E eu fico aqui. Um abraço a todos. A nossa energia viaja em cada lar, daqueles que estão aqui e daqueles que não puderam estar. Graças a Deus. Está em todo lugar, ajudando com firmeza. Com muita firmeza. Decisão, né, meu? Exatamente, meu filho. Fique em paz, Obrigado. em nome de Oxalá. Obrigado. Vai com Deus, que Jesus abençoe. Vou dar uma gira, né? E vou certo. bailar, vou mexer o que eu posso Tá certo. fora daqui, em volta dessas Tá mesas. certo. Graças a Deus. Obrigado, meu. Conseguiram assistir o vídeo da semana passada, o encontro da semana passada? Conseguiram? Nós estamos falando assim, sobre a questão de incorporar os espíritos em casa. Né? É seguro? Né? A pergunta, né? É seguro? Então, a gente trouxe na semana passada um vídeo curto, um vídeo pequeno, do Divaldo Pereira Franco, né? E num momento de entrevista, a moça fazendo algumas perguntas para ele, né? E ele dando assim um olhar do movimento espírita em relação a essa questão, né? Então ele vai falar ali da questão de segurança, ele vai falar da questão de ter o estudo, né, para entender o mecanismo da mediunidade, né? E o que o Espiritismo vai dizer? Agora, não o movimento espírita, porque o Divaldo ele faz parte do movimento espírita, certo? O Divaldo tem uma interpretação do Espiritismo. Chico tinha, quando encarnado, e tem agora quando desencarnado, uma interpretação do Espiritismo. Raul Teixeira tem uma interpretação do Espiritismo. Nós temos uma interpretação do Espiritismo. Tudo isso ele é baseado em quê? Na nossa vivência enquanto espírita. A gente vai ler o livro dos Espíritos, né? Nós que estamos aqui em 8, ou 9 ou 10, e determinadas perguntas nós vamos compreender dentro da nossa vivência. Por isso a necessidade de estudar. Estudar em grupo, para que a gente possa sempre dar as nossas opiniões e também receber a contrapartida, para que essas interpretações elas possam ser buriladas, até nós nos aproximarmos de uma verdade maior, entre aspas, que é a verdade do quê? Do Espiritismo? Não. Nós vamos achar a verdade do Centro Espírita Irmãos do Caminho, que não é a verdade de outros centros espíritas que também estudam o Espiritismo. Aonde nós podemos estudar as outras casas espíritas e achar lá um monte de situações que nós não coadunamos. E outras casas podem observar o Centro Espírita Irmãos do Caminho e achar um monte de situações que eles também não concordam. Então, se a gente for no movimento maior do Espiritismo, Federação Espírita do Paraná, né? Que já é uma organização maior, pode não concordar com como trabalha a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E a Federação Espírita do Estado de São Paulo pode não concordar com aquilo que a Federação Espírita do Paraná vivencia e prega, né? Então assim, para a gente entender como a gente precisa estudar. Nós não conseguimos sustentar nada, nenhuma teoria, nenhuma hipótese. Kardec fala isso.
Leiam o que é o Espiritismo, um livrinho pequenininho, dá para ler no banheiro, na hora de fazer o número 2. Não precisa nem vir aqui na casa para ler. Lê rapidinho. E vocês vão ver que para a gente sustentar uma hipótese, uma teoria, a gente precisa conhecer muito daquela teoria e muito daquela hipótese. Né? Então, ser médium não exige conhecimento, não exige estudo, não exige nem moralização, não exige nem isso aqui para ser médium. Senão não tinha um monte de médium fazendo magia negra por aí, para matar os outros, para fazer o outro ficar rico, para fazer trabalho para sei lá o quê. É médium. São médios que estão vinculados a espíritos inferiores, trevosos. Então não precisa. Pode ser médio bom. Médio bom que eu digo assim, é médio forte. Médio que materializa. Né? Médium, sabe? Ele é poderoso porque a mediunidade dele, que é externada pelo ectoplasma que ele tem, pelo poder mental que ele tem. Você estava falando primeiro na cabeça, esses videntes que acertam muitas coisas, entendendo muitas coisas, né? Mas que cobram, fiquei sabendo muitos dias quando vocês veem, que cobra R$800 para ler seu vídeo. É maravilhoso. Mas como isso não estou me chamando de não acerte, né? Mas eu fico pensando se são esses tipos de espíritos que se habilitam com essa pessoa que está cobrando R$800 para ler seu vídeo. Eu não vou responder a tua pergunta. Eu vou te dar um desafio. Ouça a radionovela há 2000 anos que a gente colocou aqui no grupo e depois há 50 anos depois. Nas duas tem em Roma um feiticeiro que não erra nada. As pessoas vão lá comprar veneno, vão lá comprar poder, vão lá comprar um monte de coisa. E ele não erra nada, porque ele tem acesso, a mediunidade dele tem acesso a espíritos que tem essa capacidade, essa condição. Isso é mediunidade. Nos 2 livros, se eu não me engano, nas 2 obras, ele é um egípcio, que lá no Egito, né, eles aprendiam as magias, as feitiçarias. Né? Há quem diga, não é minha tese de trabalho nem nada, mas há quem diga que dentro da pirâmide eram feitas reuniões mediúnicas que nem é feito nessa mesa aqui. O faraó e os sacerdotes faziam. Manifestavam os espíritos iniciados da Atlântida, da Lemúria. Então eles sabem como fazer. O médium sabe como acessar. Ele não precisa estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, não precisa estudar nada para acessar os espíritos. Porque a gente nasce com a mediunidade. Todos nós somos médiuns, em nível maior ou em nível menor. Os que são em nível maior, segundo as obras espíritas, são os mais comprometidos com a lei de justiça. É o contrário. A gente acha, a mediunidade é coisa... Não. A mediunidade é uma ferramenta que é oferecida pela espiritualidade para que aquele serzinho, que é extremamente comprometido com a lei de causa e efeito e justiça, possa, através da mediunidade, ajudar quem? A gente veio aqui na Terra para ajudar quem? O nosso pai, nossa mãe, nosso irmão? Não, nosso próximo.
Então ele vai usar aquela mediunidade que ele tem a serviço do bem, ajudando o próximo. E o que ele faz com a mediunidade dele? Normalmente os mais poderosos, entre aspas, cobram R$800, lê o futuro dos amigos, dos parentes, e nós falamos na semana passada. Existe algum psicólogo em sã consciência, com ética, que atenda um parente? Não, psicólogo vai atender a esposa que tem problema. Ele que vai fazer a terapia da esposa dele. O espírito mais comprometido com a pessoa vem como esposa, como marido, como filho, como mãe, como vizinho, como chefe. Né? E a gente vai atender essas pessoas que a gente ama de coração, ou que a gente quer ajudar muito. Eu já vi isso milhares de vezes. Eu dou uma plantinha para a Célia maravilhosa, essas coisinhas, suculenta, maravilhosa assim, como é que tem as que são exóticas, né? E a Célia ama, mas a Célia, ela tem um grande problema. Ela ama demais. Ela ama muito, meu Deus do céu. Só entra e enfria porque ama demais. Eu não te conheço. Aí eu dou a suculenta de R$1.000 para a Célia. Célia, olha, sabe o que a Célia vai fazer? E vai fazer o que com ela? Matar. Vai matar a planta de tanto amor. Sabe os nossos guias que manifestam nas nossas casas, que não saem do pé da gente toda hora? Sabe por que eles fazem isso? Porque eles amam a gente demais. Mas amar demais é sinal de conhecer as leis espirituais que regem todo o universo, todo o mecanismo mediúnico do passado, das leis de causa e efeito. Não. Então, os nossos guias, sabe quando eu falo meu pai, meu pretinho velho, o meu Exu, eu já ouvi, sabe o quê? O meu João Caveira saúda o seu João Caveira. Tipo assim, gente, na minha situação, eu já finjo que não escutei, porque eu já não falo mais nada. O meu João Caveira saúda o seu João Caveira. Mas eu não tenho um João Caveira. Se eu que estou aqui dentro não tenho João Caveira, a pessoa que está manifestando na casa dela tem um João Caveira? Deve ter o João das Caveiras. Mas não é o seu João Caveira. Entende? Porque é nosso. É nosso, é da gente. Eu frequento o centro espírita há 10 anos. O Preto Velho manifesta em mim 10 anos. Eu mudo de centro, o Preto Velho vai comigo. Ele não fica na casa. Ele abandona a casa e vai junto com o médium. Gente, por favor, não funciona. Aí a pessoa não estuda. Se estuda, não, mas eu fiz o ESD, o COEN, o GED 1, GED 2, GED 3, COEN 1, COEN 2, COEN 3. Apreender, não é aprender, apreendeu o quê? Nada. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Porque mais a gente aprofunda, mais se abre. Nós não estávamos falando naquela hora? Vou trazer um equipamento aqui e pôr na tomada. Vou ter que reavisar a fiação, o disjuntor. Vou ter que, a caixa de entrada lá da frente. Mas a Copel tem que pedir um bifásico, porque o monofásico não aguenta.
Aí tem que vir alguém trocar o poste. Aqui no centro nós tivemos que trocar o nosso poste, porque o centro aumentou, teve as duas casas do lado. Tive que pedir um 220, aumentar o padrão da rua para suportar. A mediunidade funciona assim. Precisa de segurança. Eu não posso exercer a mediunidade sem estar sob o olhar de alguém que esteja vendo de fora o que está acontecendo. Não precisa ser o Marco. Mas a mediunidade exige ser observada por outros que possam questionar. Porque o Espírito não vem com a identidade e mostra para a gente, ó, eu sou aqui o Espírito tal e vou trabalhar com você. Ele vem na nossa vibração. E eu tenho uma vibração maravilhosa nesse hospital, manicômio, cadeia, em que nós estamos estagiando aqui enquanto reencarnados, né? Hoje, quarta-feira, digam para mim, nesse dia de hoje, quantas horas nesse dia, não, quantos minutos, vocês consideram que vocês ficaram efetivamente equilibrados, em nirvana, tipo Buda, para que um espírito de um naipe, nos intuísse nas decisões, porque eles nos intuem, porque nós somos médium. Não precisa incorporar, não. Quem incorpora é mais devedor. Quem incorpora tem mais coisa para pagar, porque sente a dor do espírito, sente os traumas do espírito. Então, se nós estivermos bem sintonizados, nós vamos receber as intuições. Sabe, tipo assim, filho, vai por essa rua aqui hoje, não vai por essa. A gente nem sabe por quê. Aí vem aquela ideiazinha gostosa, assim, saborosa no nosso ouvido. Hoje eu vou vou conhecer essa rua aqui, vou por ela. Né? Às vezes depois vem uma notícia que alguém foi assaltado, ou que não sei o quê, ou nós tivemos lá um livramento, mas nós precisamos estar em sintonia para isso. Já pensaram quantos minutos das 24 horas? 24 não, né? 21 horas do dia de hoje vocês estiveram em sintonia para receber as intuições espirituais? Pouco não. Se nenhuma, muito pouco. Talvez o momento único seja esse aqui agora, onde nós estamos aqui sobre essa egrégora energética, predispostos abertos ao pensamento, abertos à reflexão. É o único momento, porque saiu do portão para fora, esqueça. Então o lugar do médium é onde? Nas casas de Jesus, né? Vamos, sérias, porque tem as não sérias, né? Tem muita gente aí que porque hoje para você abrir uma igreja, abrir um templo, um centro espírita, seja lá o que for, você vai na junta comercial lá, registra um estatuto, foi o que eu fiz, né? Arruma um lugar, né? Porque até quem abre e não sabe direito o que fazer, tem um lugar, não vai fazer em casa. Sabe por quê que não vai fazer em casa? Até o leigo sabe. Porque ele tem medo de fazer essas coisas em casa. Porque essas coisas atraem coisas. E eu não vou saber lidar com essas coisas. Então, na dúvida, o que eu faço? Eu alugo uma casinha, um quartinho, até hoje em dia tem centros ou casas assim religiosas que alugam uma sala comercial num prédio. Uma vez, há muito tempo atrás, a gente foi fazer, tinha um amigo em comum que ela
lidava com a apometria, né? E a gente foi lá, tipo, a época que eu doutrinava a tireoide da Meire. Não tinha jeito de curar essa. Não sabia que era tireoide, achava que era espírito. Ó, eu já tinha lido esses 600 livros. Tá aí o exemplo. Eu já tinha lido, compreendido, o Marco tinha compreendido dentro da vivência dele. E doutrinava a tireoide da Meire, que eu achava que ela incorporava um espírito. Quando ela tinha as câimbras, os ataques lá de hipotireoidismo dela, estripuchava de noite lá, de madrugada em casa. Eu tentava, achava que era um espírito sofredor, e tentava, eu estava 2 vezes por semana aqui no centro, na mesa mediúnica. E eu pensava, mas por que ela não manifesta aqui na mesa? Era a minha dúvida da época. Mas, meu Deus, deve ser média sonambúlica. Mas de vez em quando ela tirava uns cochilos aqui na mesa também. E por que não manifestava? Às vezes um dia que você está bem cansado, naquela época ela estudava, fazia faculdade. Trabalhava o dia inteiro, ia para o Tuiuti à noite. Tinha prova, vinha para o centro, vinha para o mediúnico. Tinha a cadeirinha dela aqui. E tirava os cochilos. Agora manifesta. Sonambúlico. Nada. Mas chegava em casa, para mim, gente, era uma manifestação. Foi muito tempo assim. E eu já tinha pedido até para São Arcanjo Miguel. Já não tinha mais para quem pedir. Aí surgiu a história dela, né? Tipo, Marco, nossa, está com essas olheiras, tal. Então, esse problema de saúde, acho que é de saúde, a gente fala, né? Para as pessoas que não entendem, é de saúde. Tá? Então, eu participo de um grupo de apometria, lá na junta comercial, quando eu tinha o contrato lá. Por que vocês não vão lá, tal? Pô, a gente não tenta de tudo? Eu não estava dando conta de doutrinar um espírito, eu vou ver outra. Já estava a ponto de ir em algum lugar, naquele que eles amarram, lá no Mato Grosso, no pé da aroeira, lá, e o espírito fica lá. Né? Diz que tem aí uns guias, uns falangeiros aí, que amarra, leva embora, mano. Já ouvi dizer que leva para outro planeta, e o cara não acha o caminho de volta nunca mais. Deve custar milão para fazer isso. Ou mais. Tem gente. Mediunismo aceita tudo. Aí fomos lá, né, na sessão lá da apometria lá e tal. E eu daí, né, como um bom observador, né, filho de Ogum, a quem diga, né, não passa nada. Fiquei lá observando lá o negócio. Mas assim, a Meire, contei o problema da Meire lá, a moça que era dirigente, abriu o evangelho. Pá. Os sãos não precisam de médico. Para bom entendedor, o que eu achava que era a questão da Meire? Mediunidade. Ela era sã, ela não precisava de médico. Entende o sentido? Né? Aí atendeu lá outras coisas, e para ela não teve atendimento nenhum, porque o são não precisa de médico. Aí, né, a espiritualidade vai achando os caminhos, né? Chega uma hora que alguém indicou um médico lá nas Mercês, que era um... Aqui? Ele falou que era para ele procurar um médico da Terra. Isso, aqui. Que era procurar um médico da Terra. Aí chegou no cara lá, o cara mandou fazer um exame lá, mais não sei o que. Acho que era uma cintilografia da tireoide. Bom, o remedinho, né, Sintroid, 100 miligramas, mandou o espírito, exilou para um planeta primitivo, que nunca mais voltou. E há 15 anos eu pergunto, amor, tá acabando o Sintroid, tem que comprar mais? Eu compro de 4 caixas, daí eu falo para ela, quando você pegar a última caixa, que dura 30 dias, me avise. Entende? Olha, gente, eu
vivi muita mediunidade já. E eu caí nessa. Então a gente não sabe nada. A gente prescinde de um lugar sério para a gente estudar, para a gente ter alguém que nos oriente, porque eu achar que sei, eu achar que eu dou conta, eu achar que eu faço, ou que eu não preciso, é um grande problema, né? Então é isso que a gente quer dizer. Já lá, tá, é quase 9h30, não vai dar para quase assistir o vídeo do Alan Barbieri. Então assim, é um problema do espiritismo, do centro espírita, que tem médiuns que, né, recebem em casa? Não. Por N situações. Por querer ajudar muitas pessoas, põe muita água na plantinha, né? Por não saber dizer não. São movidas por nós que vamos atrás dessas pessoas e pedimos ajuda, né? Por alter ego do médium, que tem à disposição dele um guia. Tem um Exu, tem um caboclo, é meu. Aí a pessoa chega, o amigo, o irmão, o parente, o marido, a mulher, o filho. Eu queria conversar um pouquinho com o teu caboclo. A pessoa está lá no trabalho dela, ou está lá na casa dela, no fim de semana, no dia a dia dela, né? Espera aí um pouquinho. Chama, abre um canal vibracional, emocional, que chama, né? E aqueles espíritos que também aguam demais a plantinha porque amam muito, que querem ajudar, vem. E cria-se um vínculo, uma bengala, um hábito, uma necessidade de tê-lo sempre do meu lado, que com ele eu me sinto seguro. Espera aí, mas quem reencarnou para evoluir? É o guia que vai evoluir? Não, é. Como é que fica a lei de escolha, de causa e efeito, as decisões que nós temos que tomar pela nossa consciência, pela nossa vivência? É o guia que vai tomar para mim? Não, deixa esse emprego, arruma outro melhor. Não, fique nesse, não sei o que, aquele. Não, troque de carro agora. Não sei o que. Pinta a casa de tal cor. Eles não são para isso. As responsabilidades dos espíritos que já têm um comprometimento com o trabalho de Jesus é muito maior do que isso. Eles viajam, eles vão atender em outros lugares onde a necessidade é maior. Então eles não estão disponíveis. Aí um dos grandes problemas é: o meu guia não está disponível. Mas sempre tem alguém passando por ali que está disponível. E que canta, mas canta, mamãe Elza, canta, filho, no ouvido da gente, fica, canta, bonito de ver. Sabe por quê? Eles nos conhecem, porque eles são espíritos familiares. Já viveram outras vidas conosco, conhecem os nossos hábitos. É aquela mãezona que larga tudo que ela está fazendo, né? Vai lá pôr aguinha na plantinha. Entende? Então são espíritos familiares. Não são guias, trabalhadores. Por isso que eu falei no outro vídeo. Que o velho Jacinto falou para mim abrir uma casa para trabalhar. Que eu na época achava que era o terreiro, já falei isso várias vezes. Porque ele tinha um dialeto africanês e para mim Preto Velho, no lugar de Preto Velho, era um terreiro. Porque eu era um espírito extremamente ortodoxo.
o espiritismo não é ortodoxo. Eu era, era do meu jeito, minha maneira. E ele, não, filho. Não é um terreiro não que nós queremos que o filho abra, é um centro espírita. E aí falou, né, kardecista. Aí eu, né, nossa, um preto velho pedir para abrir um centro kardecista. Se não pode manifestar preto velho no centro kardecista. Como é que ele está pedindo isso para mim? Porque nós, e a humildade dele, o incluiu em nós. Nós, guias, falangeiros, que estamos trabalhando hoje nesse movimento, nessa religião que se chama Umbanda, e outros, né? Porque vem espírito lá da Turquia aprender aqui também, Kardec. Tem vários aqui, da falange do Oriente, da linha do Oriente, que vem aprender Kardec. Porque Kardec é a razão em pessoa. O Kardec vai questionar sempre. O espírito vai ter que suar sangue para provar que ele é ele, para o Kardec. Senão o Kardec não vai acreditar. Então ele falou, nós precisamos aprender Kardec. Que é isso que a gente compreende. Por que aprender Kardec? Porque só amar não é suficiente. Precisa se instruir também. E uma das teorias mais interessantes que eu acho da doutrina espírita é assim: eu estou aqui hoje vivendo a minha vida de encarnado. Amanhã cedo eu desencarno, né? O marco espírito não é o marco que era encarnado. Ele ficou bom, ele ficou sábio, ele se moralizou, virou guia. O marco virou um guia, só porque desencarnou, só porque ele é um espírito. Agora Kardec vai dizer o que são os espíritos, quando, né? E ainda era a caneta amarrada na cestinha, e eles magnetizando com o ectoplasma a cestinha, e o espírito usava o ectoplasma para fazer um fenômeno material de movimentação da cestinha e escrever. E o Kardec pergunta, o que é quem está aí? Os espíritos daqueles que já viveram um dia. Aí o Kardec, tá, você estava vivo e agora você morreu e você é um espírito. Então não mudou nada com você. Você só perdeu o corpo. Você continua sendo o marco que era. Se eu era orgulhoso, eu vou manifestar na mesa aqui humilde. Se eu era sem vergonha, safado, eu vou manifestar aqui eu moralizado, porque eu desencarnei, né? Se a Meire sofreu alguma coisa, a Meire ficou viúva e arrumou um namorado, né? E eu lá, guia, né? Guia agora, né? Sou um guia, irmãos do caminho. Vejo lá o cara dando golpe lá na viúva. Eu não vou entrar em desespero? Eu sou guia? Não, guia não. Por que guia não? Porque nós consideramos os guias espíritos evoluídos. E não são. Porque cada espírito é um homem e uma mulher que desencarnou. Do jeito que nós estragamos os nossos filhos, esses guias que nós estamos falando nos estragam. Porque eles amam demais. E existe uma lei, que é a lei de causa e efeito, que é a lei de justiça.
que serve para nos colocar na diretriz do nosso caminho de novo. Ela pode vir através de uma doença, pode vir através de uma perda, pode vir de N formas. Ninguém no universo burla essa lei. Ninguém. Deus, que é o nosso Pai soberano, criou essas leis universais, não é só na Terra, perfeitas e imutáveis. O que é imutável, Célia? Não pode ser alterado. Quando a gente fala, Jesus não curava todos os que se aproximavam dele, ou até os que pediam, em rogativa, porque Jesus, ele olhava para dentro do ser, via o Espírito, e via que ali tinha um resgate, e que aquela lei não poderia ser mexida, não poderia ser curado, porque aquilo que estava segurando aquela pessoa para não ser pior do que ela era. Lembra da história do Natanael, que eu gosto, adoro contar? Que era o aleijado? Né, que para dar a lição do Evangelho ele curou, e depois falou, agora? Está bebendo? Está lá vivendo aquela vida de perdição? E a dor dele vai vir mais forte. Falou para Maria Madalena, vai, não peques mais, para que nada de pior não te aconteça. O que ele está falando? Ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer na lei. Então não adianta. Não, porque o meu Exu é bom, me protege, me cuida. Esse é o primeiro que não mexe. Pelo contrário, é quem abre a comporta para que a cobrança venha. Sabe por quê? Porque o Exu, a Pombagira, os guardiões, eles são detentores do caos. Eles criam o caos na nossa vida. E o que o caos faz? Ele mexe, revira tudo. Para que através daquele caos a gente busque a saída. Então às vezes ele tem a capacidade, o entendimento de movimentar o caos e antecipar o caos na nossa vida, fazendo um bem maior para nós. Então às vezes a gente está movimentando uma força de alguém que nos ama muito, mas que não conhece esse mecanismo, que está tentando interferir numa lei de causa e efeito, porque ama a gente, está fazendo de coração. Por isso estudar, por isso se instruir, para conhecer profundamente todos os mecanismos, para não mexer no karma de ninguém, porque tá bom, tá certo assim. Tá ótimo esse câncer, tá ótimo, porque ele está purgando aquela energia ruim, guardada por reencarnações e reencarnações, e se ele souber suportar aquilo com hombridade, ele vai sair um espírito liberto, porque Deus não daria um câncer para um filho que não fosse para o bem desse filho. É como nós às vezes tomamos a decisão de dar as palmadas no nosso filho ou no nosso neto, porque a gente sabe que aquilo vai ser melhor, porque se a gente deixar, então assim, é outro olhar, né? Porque o amor, né, não é o nosso amor, a gente acha que a gente ama, a gente não sabe amar ainda, né? O amor incondicional, né, é aquele que está vendo muito, ele está tendo o olhar de que aquilo que aparentemente é uma, qual que é aquela palavra que você já falou da outra vez? Uma calamidade, não, é uma
Uma tragédia, uma catástrofe, uma tragédia é o bem. É o bem. O que é essas tempestades doidas aí que vem de 80 por hora? O que ela faz para a natureza? Ela derruba toda a poluição que está na atmosfera, vou falar em material. Lava tudo. Imagina espiritualmente falando. Agora eu construo a casa na beira do rio, na curva, num local onde não tem chuva, tem torrentes de água, bombas d'água. Aí eu vou entrar em outro contexto, em outro olhar. Então tudo está certo, tudo está correto, tudo é necessário. Mas os que nos amam, dentro desse amor, que eu vou dizer para vocês, é a minha opinião, é o amor egoísta que nós temos. Não é o amor universal, incondicional. Né? Querem ver? A gente se permitiria crucificar? Nós aceitaríamos o cálice amargo da crucificação para dar um exemplo nobre? Tinha armado o maior pandemônio lá naquela Roma. Pelo menos o Pilatos. Tanto é que a gente ainda não entende esse amor, doação, de dar o exemplo através do próprio sacrifício. A gente não entende. Então eu estou de boa lá no plano espiritual e o cara está dando golpe na viúva. Mas eu vou ficar louco. Eu vou mover mundos e fundos, porque eu ainda sou aquele Marco que quero ajudar a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Mas eu vou ajudar? Não vou ajudar. Eu não vou ajudar. Porque tem o livre-arbítrio. E o crescimento dela? Eu vou interferir lá? O que eu vou fazer? Sabe o que acontece daí? Alguém chega lá dessas como é que é? Essas organizações aí trevosas, fala assim, não, quer a gente ajuda. Depois você faz um servicinho para mim. Eu vou estar tão desequilibrado que tá bom. Aí você é um escravo das trevas. É o que normalmente acontece. E ela vai brigar com vocês, porque ela está apaixonada pelo cara, né? Pelo Ricardão. Vocês entendem? A gente precisa, ó. Tem um livro aí, que é um livro pequenininho que eu estou vendo aqui, ó. O problema... Não. Pequenos e grandes problemas. Ele vai falar sobre isso. É muito bom, vale a pena. Se vocês puderem, leiam esse livro para que vocês possam ter essa... de quanto o nosso amor é adoecido ainda. Ele está se transformando. Celinha, senta aqui e vê o vídeo, depois a gente acha. Tá pondo muita água na plantinha já. Senta aí. Quem que autorizou você levantar desse lugar? Não é para procurar o livro agora. Ó, Alan Barbieri fala, ele é dirigente de um terreiro de Umbanda que chama Casa de Lei. Eu considero um dos mais sérios, né? E ele fala sobre essa dificuldade. Ele está falando aqui para o terreiro. Mas mediunidade é a mesma coisa em todo lugar. Então, o mesmo problema e a mesma dificuldade que nós temos aqui na nossa casa e outras casas possivelmente tem,
Eu não tenho uma lista aqui dos médios que manifestam em casa. Eu só sei que é uma mania dos médios manifestar em casa. Eu sei há 40 anos que é assim. Então, nada melhor do que orientar, né? Então ninguém vai, tá falando isso para mim, tá falando isso para mim, tá falando isso para mim, é para todos. Para os que já fizeram um dia, para os que estão fazendo, porque pensam em fazer no futuro. Tá aqui as orientações do Centro Espírita Irmãos do Caminho. Ah, mas tem terreiro que deixa. O Alain Barbieri vai falar isso. Incorporar em casa, tem algum problema? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Alain Barbieri. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito, clique em gostei e ao final do vídeo compartilhe ele na internet. Na descrição tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, se quiser me acompanhar por lá também. Sempre estou publicando coisas que complementam com o que eu já faço aqui no YouTube. Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre incorporar o guia dentro de casa. Tem algum problema? Tem consequências isso? Enfim. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o guia espiritual, ele é um ser extremamente inteligente e tem muito bom senso. Ele não vai te pegar na hora que você está jantando. Ele não vai incorporar na hora que você está tomando banho. Ele não vai te forçar a fazer algo do qual não vai ser saudável para você. O que muito acontece é a vontade excessiva do médium de incorporar, saudade do terreiro, porque talvez ele já não faça mais parte, e o que acaba atraindo e chamando o guia para essa incorporação. O que pode se correr um grande risco de mistificar ou de ter um animismo extremo. Porque existe uma vontade extrema do médium de incorporar, ele sente a necessidade, ele sente a vontade excessiva disso. Então, eu sou bastante criterioso quanto à incorporação, por conhecer todo o processo e conhecer todas as consequências que também ela pode proporcionar. Incorporar em casa, energeticamente falando, pode trazer dano sim. Porque quando o guia espiritual incorpora, a nossa frequência vibratória acessa uma outra frequência, de uma outra realidade, a realidade espiritual, do qual o guia e alguns outros espíritos fazem parte. Quando há incorporação, essa frequência se equilibra, fazendo com que a gente tenha um pouco mais de acesso a influências da parte espiritual, e assim como o espiritual tem influência sobre a gente. Ou seja, a nossa casa, durante e pós uma incorporação de um guia, ela fica muito mais vulnerável, fica muito mais enfraquecida em alguns casos. Antigamente, os mais antigos até costumavam dizer, não se incorpore em casa porque o guia espiritual abre portais para obsessores. Isso os antigos já diziam. Eu concordo em partes com isso. De fato, há uma abertura de uma frequência vibratória do qual espíritos podem sim acessar e interferir. Este é só um ponto e talvez o que causa menos dano, talvez o que prejudica menos, porque a energia negativa obsessora a gente encaminha, a gente dilui. Enfim, isso a gente resolve. Agora, o grande problema de incorporar em casa, de fato, está nas consultas que eu dou para meus familiares e para as pessoas próximas a mim. Aí está o grande problema. Por quê? Primeiro, como eu disse, você está na sua casa e não tem ninguém olhando e zelando por você. Você não tem a estrutura do terreiro para te proporcionar isso. Primeiro, você não sabe o problema de fato que aquela pessoa carrega na realidade espiritual. Você não sabe o peso e a carga que tem o problema dela. Então, fazer isso sozinho em casa pode ser muito a abertura para a transferência deste peso a você. Isto pode, em partes, acontecer. Não só isso, você também, na maior parte das vezes, tem uma opinião formada sobre a outra pessoa, sobre um problema da pessoa, seja familiar ou alguém próximo a você. O que já se torna extremamente prejudicial você dar consulta para uma pessoa do qual você já tem uma opinião formada sobre aquele problema. Porque toda manifestação mediúnica ela é anímica em alguma escala. Então é muito possível que você cometa o erro, ainda que não tenha essa intenção, de expor a sua visão, o seu ponto de vista, e não necessariamente eu dou guia. Tanto que no meu terreiro eu costumo recomendar para que as pessoas familiares não escolham falar com seus médiuns parentes. Por exemplo, quem está na consulência, quem vem assistir o trabalho.
exatamente para que não haja interferências ou se corra o menos risco possível. Enfim. Então existe este também problema de você, sem perceber, manipular a incorporação e transmitir uma opinião, um ponto de vista seu, o que pode muitas vezes definir a vida de outra pessoa. A consulta espiritual não é brincadeira. O preto velho não vai incorporar no sofá para tomar café, comer bolo de fubá e ficar batendo um papo com a família. Incorporar não é brincadeira, o processo é complexo. Por isso que nós temos um terreiro de Umbanda com uma hierarquia, com uma estrutura espiritual, com assentamentos, com toda uma organização material e espiritual, para que tudo corra da melhor forma possível. Para que a gente chegue ao final dos trabalhos, ainda que esgotados e cansados, com a certeza de que a espiritualidade superior estava presente ali. Na sua casa não há garantia alguma, ainda que você tenha assentamento. A sua casa não é terreiro. Fazer as coisas dentro de casa não é saudável em si. Para quem tem terreiro em casa, se um dia evidente puder sair, melhor. Meu terreiro começou em um quartinho na minha casa. E eu percebi ao longo do tempo algumas consequências, sim, vibratórias dentro do ambiente familiar. Então, a gente, em algum momento, quando tivemos a condição, alugamos o imóvel e deixamos a atividade separada. Mas, enfim, a incorporação em casa ela não é saudável. Se você tem problema com seus familiares, tem brigado aí com a sua mulher, com seus filhos, com o seu marido, resolva você. Esse é um problema seu, não é dos seus guias. O caboclo não pode incorporar no meio da discussão e resolver o problema. O caboclo, o preto velho, o Exu, a pombagira não pode incorporar num dia de pizza na casa de vocês e começar a dar conselho para as pessoas. Os guias não podem incorporar e ficar batendo papo e brincando, porque este não é o papel da espiritualidade ao teu lado. Os guias espirituais vêm de muito longe, fazem muito para conseguir incorporar. E às vezes o médium simplesmente acha que o guia está ali a toda hora para incorporar a todo momento. Então, se você quer preservar a tua espiritualidade, se você quer preservar a tua mediunidade, se você quer preservar o seu campo energético, evite isso, tá? Enfim. Agora, Alan, podem me perguntar, eu incorporo em casa e não tenho problema nenhum. Eu tenho consciência e responsabilidade diante do que eu estou fazendo. Ótimo, aqui eu estou dando uma orientação. Você pode, neste momento, pegar esse vídeo, descartar o que eu estou falando e incorporar o teu guia nesse instante. O problema é seu, sempre é do guia. Porque a responsabilidade é sua e dele nesse sentido. Tá? Enfim, mas eu estou dando um conselho aqui para você porque eu sei que traz consequências de alguma maneira. Ok? Lugar de incorporar é no terreiro, não é no trabalho, não é em casa ou em qualquer outro lugar. Enfim, espero ter ajudado, espero também não ter sido muito duro com as observações aqui, mas às vezes é preciso trazer com clareza as consequências de alguns atos que a gente toma. E incorporar em casa não é uma das coisas mais saudáveis para a sua mediunidade. Sou Alain Barbieri, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Axé! Independente do vídeo, ele tem muitas coisas legais. Fala de muitos assuntos, fala de energias, fala de guias, dos orixás e tal. Vale a pena sempre dar uma olhada, né? E usar aquele critério do Kardec, né? Retende o que é bom e descarta aquilo que não é. Como ele falou, para muitas pessoas, né? Eu faço isso em casa desde que eu nasci. Minha mãe já fazia, e a gente faz com responsabilidade, a gente faz com segurança, eu já ouvi isso, né? E a gente não vai conseguir mudar, né, as pessoas que pensam assim e fazem assim e querem continuar fazendo assim, né? O que a gente traz aqui é uma orientação, né, baseada na nossa vivência e baseada naquilo que a casa espírita, o Centro Espírita Irmãos do Caminho, tem como norma, tem como regra de conduta, né? Então, na nossa casa, né, nós não desejamos que os médiuns façam essas incorporações. Estamos fazendo orientação, estamos mostrando. Por quê? A casa está disponível sempre, o marco está disponível sempre, né? Tiver uma necessidade, então não precisa ser lá na sala, na pizza, vem aqui, senta aqui na mesa, eu sento junto, incorpora, a gente conversa, a gente analisa, a gente questiona, porque aqui é a casa dos espíritos. A nossa casa não é a casa dos espíritos, não tem a segurança necessária que exige isso. Né? Você chega um espírito com uma malinha lá para tirar ectoplasma, tem uma egrégora formada, o ectoplasma está fluido, porque ele é necessário para a incorporação. A gente não sabe.
Quem que vai garantir? A gente não sabe, né? Então a gente tem que pensar, refletir, analisar, mudar quando é preciso, né? Se está surgindo um novo olhar, um novo aprendizado, sair da nossa zona de conforto. Muito gostoso sentar no colo do pai, da mãe, do pai Jacinto, da vovó Catarina, do vovô não sei o quê, daquele caboclo maravilhoso e forte. É muito bom, né? Só que as coisas não caminham dessa forma. Nós temos que ter a nossa responsabilidade em relação a isso. E como ele fala que o guia também é responsável por isso. Por isso que a gente vai ver o pai Jacinto falando, nós guias precisamos aprender Kardec, porque nós guias precisamos de disciplina. E o que vai trazer a disciplina? É a educação. Os aluninhos chegam na escola lá, no primário, no jardim, né? E vão na escola. E brincam e fazem, e não vão entrando num sistema para quando eles cheguem no primeiro ano primário, eles saibam, né, que eles precisam o quê? Se comportar na escola, precisam, né, seguir as regras e as condutas da escola, né? É assim que as coisas funcionam, e é assim que tem que ser. É a melhor forma de ser, né? Muita gente pode ser médio, tem uma mediunidade enorme, mas então pega, aluga um lugar, funda um terreiro, funda um centro espírita e vai exercitar a sua mediunidade, né? Mas em casa é um grande risco. Vou colocar algumas manifestações junto e tal, são bem pertinentes, e quarta-feira que vem estamos aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10, pelo menos, por favor, não me decepcione.